Glória a Deus, igreja, paz do Senhor para os irmãos, tudo bem? Hoje nós estamos indo para o quinto capítulo de Timóteo, de 1 Timóteo, e penúltimo já, dessa nossa série de estudos da primeira epístola de Timóteo. Então a gente vai fazer aqui uma breve leitura de todo o capítulo, um capítulo pequeno, e aí depois nós vamos fazendo os nossos comentários, amém? Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, é muito bom nós estarmos aqui reunidos, Aproveitando aqui o momento, Desejando já feliz aniversário para a pastora Anne. Hoje é aniversário da pastora, Pastora presidente do Ministério Família de Cristo. Que Deus abençoe, E quando você estiver orando, ore por ela, ore pela família dela. Amém? Deus colocou esse projeto dessa igreja no coração dela, que o Senhor venha prosperar, de uma forma muito especial, todas as áreas da vida dela. Mas vamos voltando aqui para o nosso estudo, 1 Timóteo, capítulo 5, na leitura na íntegra aqui do capítulo. Não repreendas asperamente ao ancião, mas o admoesta como um pai, os moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, em toda pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, o que é verdadeiramente viúvo e desamparado espera em Deus e persevera de dia e de noite em rogos e em orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu aos aflitos e se praticou toda boa obra. Não admita as viúvas mais novas, porque quando querem se tornar levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendam também a andar ociosas de casa em casa, e não só ansiosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário para maldizer. Porque já algumas se desviaram, indo após a Satanás. Se algum crente tem alguma viúva, socorra e não sobrecarregue a igreja, para que possa sustentar as que verdadeiramente são viúvas. Os presbíteros que governam sejam estimados por digno de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, e dos anjos eleitos, e sem prevenções guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponha precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não beba mais água só, mas use um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são manifestos, precedendo-se o juízo, e em alguns casos manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Amém? Sejam todos bem-vindos.
em nome de Jesus. Como de costume, a gente faz uma leitura, né, na íntegra, para a gente entender o contexto, para a gente não ficar pegando versículos isolados, para que todos possam chegar ao conhecimento pleno do que a palavra de Deus está querendo nos mostrar. Amém? Pastora Mirelle, pastor Cristiano, Laura, Neide, pastora Anne, há pouco nós lhe parabenizamos pelo seu aniversário. Que o Espírito Santo de Deus possa lhe encher, lhe proporcionar a paz, a alegria e tudo aquilo que o Espírito Santo, tudo que ele diz, né? E todas as demais coisas serão acrescentadas. É o que nós profetizamos, que a vida da senhora venha a ser plena, venha a ser próspera e abençoada, em nome de Jesus. Amém? Iniciando aqui o nosso penúltimo, né, capítulo, já passou rápido, né? Nós já estamos no capítulo 5, a primeira epístola ela tem 6 capítulos. Ela começa com um versículo que é bastante interessante. Não repreendas asperamente o ancião. Quando a gente fala ancião, a gente está falando de uma pessoa mais velha. Uma pessoa de uma idade superior à nossa idade. Mas admoesta-te como pai e aos moços como a irmãos. As mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, em toda pureza. O que a palavra de Deus está nos ensinando? Sobre o nosso comportamento como o nosso próximo. Como que eu devo, né, agir com as pessoas que estão à minha volta? É certo que a Bíblia está falando, olha, compara, né, os anciões, os pastores, né, as lideranças, como pai. Aos mais jovens, não despreze a mocidade deles, trata eles como irmãos, né? Ensinando com toda a pureza, ensinando com todo amor. As mulheres idosas como mães e as mulheres mais jovens como irmãs. A Bíblia está falando, olha, reconhece que a partir do momento que você aceitou a Cristo, essa é a tua família. Quando a família de Jesus estava à procura dele e os discípulos afoitos, né, já foram lá, mestre, lá fora estão a tua mãe e os teus irmãos. Né? Eles estavam agoniados para chamar Jesus para conversar com eles. E Jesus olha para ele e pergunta simplesmente, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E aí Jesus, numa nova reflexão, diz, minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. Ou seja, meu irmão, a obediência a Cristo, ela nos traz um título de extrema honra. A Bíblia diz que todo aquele que o recebe é dado-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Por isso, ame o teu próximo, tenha zelo. Talvez ele caia, ele erre. Ao invés de lançarmos um julgamento, vamos estender as nossas mãos. Eu acho e eu entendo que a gente sempre tem que tratar a palavra de Deus nessa forma. Eu quero tratar o próximo como eu desejo ser tratado. E aí cabe mais uma reflexão para mim e para você nos dias atuais. Será que a forma que eu trato o meu próximo é a mesma forma que eu gostaria de ser tratado? Lá nos últimos versículos desse estudo, tem uma palavra que é tremenda e a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. A parcialidade. Ser parcial, né? Em ocasiões eu ajo de uma forma, em outras ocasiões a minha conduta é de outra, né? Depende do momento, depende da situação e depende das pessoas. E com Cristo nós não podemos agir assim de forma alguma. Nós devemos amar a todos, sem condições, né? Até mesmo não colocando predileções. Eu não posso tratar melhor fulano porque eu gosto mais de fulano na obra de Deus. Imagine se chega um desconhecido na igreja e eu só trato bem aqueles que já são meus amigos de muito tempo. Talvez aquela pessoa que chegou hoje, talvez ela se sinta tão distante e volte, porque ela não teve a acolhida necessária. E assim é na nossa vida, no cotidiano, de todos os dias, que nós viemos amar a todos, sem condições, sem predileções, né? Eu não posso amar mais B do que A, eu tenho que socorrer A e eu tenho que socorrer a B também. E é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Tratar ao próximo com amor, tratar ao próximo com dignidade mesmo, e principalmente aliançados no amor de Cristo Jesus. É esse o amor, porque se eu agir com o meu próximo, né, no sentido de que eu sou, né,
um representante do reino de Deus, meu irmão, olha que coisa gloriosa, olha que coisa tremenda. Eu vou ter que agir como Jesus agiu. E isso excede todo o entendimento, excede nossas emoções, excede o nosso querer, a nossa chamada, porque Cristo é superior a todas as coisas. Cristo é superior a mim, Cristo é superior a você. Cristo, ele sempre vai estar no lugar. O evangelho, ele tem que ser cristocêntrico, Cristo no centro. Em tudo que eu for pregar, Jesus Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. E quando Cristo realmente for o centro de todas as coisas no meu coração, eu vou saber tratar bem os idosos, eu vou saber tratar bem os jovens, eu vou saber tratar bem os visitantes, eu vou saber tratar bem aqueles que já não são visitantes, que estão ali todos os dias, né, nessa jornada conosco. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele limpe-nos, né? Ele nos limpe e nos traga essa verdadeira essência da palavra de Deus. Amém? Vamos continuar? Lá no versículo 3 diz assim: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. A palavra de Deus está falando, olha, aprenda a usar de piedade, aprende a usar de misericórdia, primeiramente com a tua família. Ali ele estava falando de cristãos que, de certa forma, não estavam auxiliando os idosos da sua família. Ou seja, eles ajudavam toda a igreja, mas a sua própria parentela ficava desguarnecida, ficava sem auxílio. E aí a palavra, Paulo estava falando para Timóteo, olha Timóteo, a gente tem que ter temperança, a gente tem que ter um equilíbrio aí. Eu tenho que ajudar a igreja, eu tenho que ajudar os irmãos, mas primeiramente eu tenho que ajudar os meus pais, a minha família. Porque a Bíblia está falando, olha, e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. A Bíblia diz que o mandamento, quando a gente obedece os nossos pais, é nos acrescentado vida longa, porque isso é promessa. Ou seja, se você quer ter uma vida próspera e abençoada, saiba abençoar os teus progenitores, sabe abençoar o teu pai, a tua mãe, honrar pai e mãe. Mandamento, né, foi dado ali na lei de Moisés, mas que essa lei se aplica na nossa vida, porque eu tenho que saber honrar aqueles que nos geraram, eu tenho que saber honrar aqueles que estão ali próximos de mim, eu tenho que saber honrar aqueles que verdadeiramente estão próximos, aleluia, que Jesus colocou na minha vida. Eu tenho que ser guardião de bons princípios, eu tenho que ser guardião daquilo que a palavra de Deus ela fala sobre a minha vida e fala sobre a tua vida. Amém? Só para você não esquecer, a Bíblia está falando, olha, ajude sim o teu próximo, mas ajude a tua família também, não vira os olhos. Às vezes tem aquelas rusguinhas, aquelas briguinhas, as mágoas. Para nós que somos cristãos, nós já somos nova criatura. E as coisas velhas se passaram e se fazem coisas novas. Amém? Versículo 6, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Apóstolo Paulo estava ensinando para Timóteo que o evangelho ele não seja só uma teoria, que o evangelho ele não venha a ser só uma capa de religiosidade, não. Mas que você venha aprender a usar de cuidado, porque aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, está negando a fé. E é pior do que o infiel. E não sou eu que estou dizendo isso, igreja. É a palavra do Senhor. Pregue para a tua família. Fale do amor de Deus para a tua família. E aquilo que a gente sempre ensina, às vezes é no silêncio que nós ganhamos. É no silêncio. Sabe por quê? Às vezes as palavras soam e vão embora, mas o nosso comportamento, a nossa conduta, os nossos princípios, eles gritam enquanto nós estamos em silêncio.
Por isso que deixa a luz de Cristo brilhar na tua vida, porque aos poucos a Bíblia diz que aquele que, louvado seja o nome do Senhor, aquele que aceita Jesus será salvo, ele e a casa dele. Aquele que crê em Jesus. Crê em Jesus. Deixe Jesus brilhar no meio da tua parentela. Não seja negligente, meu irmão. Jesus está voltando. É muito bom pregar para os que estão de fora, mas melhor ainda é pregar para os que estão de dentro. Sabe por quê? Deus não te colocou em vão no meio do seio da tua família. Deus não te colocou em vão no papel de pai. Deus não te colocou em vão no papel de irmão. Deus não te colocou em vão no papel de irmão. Cada um de nós, aleluia, nós perecemos, porque às vezes não pregamos para a nossa própria família. Que Jesus ele entre com uma unção restauradora, eu profetizo isso, que lares hoje venham ser restaurados. Que pessoas que hoje estão, aleluia, distante de Deus, talvez seja tua mãe, o teu pai, os teus filhos, eu profetizo em nome de Jesus, que o brilho do Espírito Santo vai ser tão intenso dentro da tua casa, que vai haver conversão. Que pessoas vão dizer, eu preciso voltar para esse Deus. Eu preciso voltar para a essência do Pai. Eu preciso voltar para a essência de ser um verdadeiro adorador, que adora o nome do Senhor em espírito e em verdade. Meu irmão, não negue a fé. Não negue, aleluia, quem Jesus colocou. Às vezes o convívio, né, as situações podem ser difíceis, mas Jesus sabe claramente qual é o seu papel dentro da sua casa. Peça sabedoria, peça discernimento, que o Espírito Santo vai te falar o momento certo de você falar e o momento certo de você ficar calado. Amém? Em nome de Jesus, vamos adiantar um pouquinho. Aleluia. Versículo 13. Está falando ali ainda das viúvas, né? Do socorro à família, socorro às viúvas. Além disso, aprendam também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando do que não convém. Né? Parece ser engraçado, mas é uma orientação que Paulo estava passando para Timóteo, para que Timóteo falasse para aquelas mulheres, olha, evita demais andar na casa do teu próximo, evita demais falar muito, né? Saiba o momento certo de você falar, saiba o momento certo de ficar calado. A Bíblia diz que bem-aventurado, Salmo 1, ele é tremendo, bem-aventurado o homem. E quando fala o homem, é a mulher, somos todos. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ou seja, Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo, ensina que ao invés delas ficarem andando ociosas de casa em casa, falando daquilo que não lhe convém, que elas venham ocupar o seu tempo efetivamente, que elas venham ocupar o seu tempo de uma forma especial. E aí eu trago isso para a nossa vida. Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo? Talvez não estamos ociosos de casa em casa, mas estamos ociosos dentro da nossa própria casa. E a ociosidade, ela traz resultados desastrosos na nossa vida. O mundo, ele já fala, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz, em o que pensar? Né? O que a nossa mente tem que estar ocupada? O que é bom, o que é proveitoso, o que é verdadeiro, o que é de boa fama, o que produz virtude e louvor. Sabe por quê, igreja? Ao invés de andar ocioso, se eu preencher a minha mente das coisas celestiais, quanto mais eu semear na minha mente, mais eu vou ver frutos do Espírito na minha vida. Sabe por quê? Vem para a mente, desce para o coração, e daqui a pouco vira somente as nossas atitudes. Se eu ando ocioso, a minha mente está fora do foco, fora do que é para eu estar fazendo. Eu perco tanto no mundo secular, porque ao invés de estar estudando, ao invés de estar fazendo alguma coisa útil, eu estou perdendo meu tempo com entretenimento que não vai trazer nada de benefício para a minha vida. Às vezes é um vício na televisão, na internet, em tantos outros meios.
ao invés de estarmos aproveitando. A Bíblia ela fala, remi o tempo, controla o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que saber controlar e organizar. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para tudo. Há o tempo do descanso, mas há o tempo também de ter uma mente proveitosa em Cristo Jesus. Tempo de ler a palavra, tempo de orar, tempo de buscar, tempo de enriquecer o nosso conhecimento. E esse, igreja, para a glória de Deus, é um tempo muito proveitoso. Todas as lives que a igreja está produzindo, que você não venha perder nenhuma oportunidade dessas palavras. Aproveite para também trazer palavras. Talvez você tenha um testemunho maravilhoso, você tenha algo sobrenatural sobre a sua vida. Aleluia. E se você contasse para alguém, de certa forma, traria um proveito muito significativo. Talvez a tua luta que você já passou e você venceu. Talvez seja a luta de que alguém que está passando agora. Amém? Você é um instrumento indispensável para que vidas possam se aproximar do reino dos céus. Amém? Vamos continuar mais um pouquinho? Os presbíteros, versículo 17, para você acompanhar aí. Os presbíteros que governam bem sejam estimados de duplicada honra, principalmente na palavra e na doutrina. Para mim, esse é um dos princípios mais importantes, eu diria dessa forma. O respeito que nós temos que ter à nossa liderança espiritual. A palavra de Deus diz assim, olha, os presbíteros que governam bem sejam estimados de dupla honra. Os que governam bem, amém? Aqueles que estão ali de dia e de noite, clamando e orando pelas nossas vidas. Aleluia. Principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, é um princípio. Respeito à liderança. A Bíblia diz que nós fomos colocados debaixo de uma autoridade. Infelizmente, tem muitos cristãos aí que não sabem andar, né? Tem um espírito independente, um espírito desobediente, que não sabe ouvir. Mas eu profetizo em nome de Jesus que nós somos obedientes, que nós respeitamos as nossas autoridades, que eles são dignos, sim, de dupla honra. Sabe por quê, irmãos? O chamado é algo extremamente importante. E aqueles que desenvolvem o seu chamado, verdadeiramente, você vê os sinais. Naturalmente, não precisa nada ser forçado, não. Naturalmente, você vê os sinais acompanhando. E aí você vê conversão, você vê pessoas sendo edificadas através do testemunho. Você vê um trabalho árduo. Às vezes parece um trabalho de formiguinha, uma alma aqui, vai, trabalha, consolida essa alma, daqui a pouco chega outra alma, e é assim que eu vejo no nosso ministério, no Ministério Família de Cristo, essa consolidação. Mas para que isso acontecer, Deus constituiu lideranças. Deus constituiu pessoas que estão orando, estão intercedendo e estão buscando de Deus sobre a sua vida. Amém? Versículo 18. Porque diz a Escritura, não ligarás ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Nós vivemos em tempos em que muitas pessoas criticam o Evangelho. Bem certo é que alguns maus testemunhos foram dados, alguns escândalos. Existem pessoas que vivem, e quando eu digo vivem financeiramente também da obra do Senhor. Eu conheço, já tive a oportunidade de conviver com missionários, de pessoas que saíram da sua casa, saíram do seu conforto, porque a chama ardia tão forte pelo chamado, Deus a enviou para outros lugares, e elas sobrevivem também do trabalho que é realizado dentro das igrejas. São pessoas que estão ali de dia e de noite, caia sol, caia chuva. E é por isso que a palavra de Deus diz, digno é o obreiro do seu salário. Triste é, e a gente vê tanto, eu vejo também às vezes nos status, até mesmo conhecidos cristãos que zombam dos homens e mulheres de Deus. Há de se ter um discernimento muito grande. Há de se ter um discernimento, igreja, fervoroso. Sabe por quê?
A Bíblia diz: ai se eu tocar na vida de alguém, ai se eu tocar na vida de um servo de Deus indevidamente, julgando, condenando. Que o Espírito Santo de Deus nos faça ter um coração abençoador. A Bíblia diz, tem um provérbio, eu acho ele tremendo, se não me engano é no capítulo 13, que quando eu abençoo, eu sou abençoado. Que quando eu faço por alguém, isso também é feito pela minha vida. Então abençoe a tua liderança, abençoe a tua igreja. Não deixe o espírito da avareza entrar dentro do coração e entender porque alguém usou de má fé em valores da igreja em outro lugar, que todos os lugares são assim. Pelo contrário, existe uma responsabilidade. Para a glória de Deus, no Ministério Família de Cristo, nós temos uma responsabilidade muito grande. De que tudo que ele entra é utilizado em favor do reino dos céus. E muito mais, num sentimento mesmo de família. Quantas são as pessoas que dentro do nosso ministério entraram numa situação muito difícil. E Deus, de uma forma sobrenatural, né, proveu. Porque isso é família. É nós nos abençoarmos mutuamente. Uma coisa que eu acho muito interessante, lá no livro de Atos, quando fala da igreja primitiva, que nada era, né, de uso particular, mas tudo era, né, dividido, para que ninguém tivesse falta. Você pode pensar que se talvez hoje você está na tua casa, tem tudo. Mas pode ter algum irmão no nosso meio, perto mesmo, que às vezes não tem nada. Em nome de Jesus, eu creio nessa unção de compartilhar o que Deus nos deu. Essa unção de dividir, né? De multiplicar. Se não me engano, foi essa semana no início, nós fomos fazer a ministração da ceia do Senhor, lá na casa do irmão Paulo, da irmã Maria, e Deus me deu uma palavra tão tremenda, e eu ainda, né, foi uma palavra nova, novidade de Deus para minha vida. Quando a palavra de Deus diz que na ceia que nós vamos partir o pão. Por que eu parti o pão? Quando eu parto, aquilo que alimentaria só uma pessoa, quando eu vou partir, ela passa a alimentar mais e mais pessoas. Se eu observar isso no mundo espiritual, né, o pão ele simboliza a carne de Cristo. E eu vou multiplicando isso para várias e várias pessoas. Isso eu trago tanto no mundo espiritual, mas também neste mundo físico. Que eu possa partilhar, sim, Cristo, mas que eu possa também partilhar a necessidade que talvez um irmão, um próximo, alguém que está ali, carente, que eu possa o abençoar, que eu possa repreender. Pastor Anne sempre fala, né, uma palavra tremenda, repreender a avareza, repreender o espírito maligno e ser um multiplicador daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar? Glória a Deus. Aleluia. Não aceitem, versículo 19, tremendo. Não aceitem a acusação contra o presbítero, contra o teu líder, né? Senão com 2 ou 3 testemunhas. Eu quero que você entenda o contexto total desse versículo. Aos que pecarem, repreende na presença de todos, para que todos também tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos santos e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade. O que é que Paulo estava ensinando a Timóteo? Timóteo, não é a primeira fofoquinha dentro da congregação que você vai entender como sendo de verdade, como sendo verdadeiro. Satanás, ele vem em aparência de anjo. Satanás, ele vem ali e tenta ludibriar a vida de muitas pessoas. É um princípio que o próprio Deus, né? Assim que eu me converti, o Senhor me ensinou através das ministrações. Eu não devo acatar como sendo verdade a palavra de uma só pessoa contra o seu irmão. A gente tem que ter muito cuidado nisso. Sabe por quê? Eu tenho que saber o meu papel exato. Eu tenho que saber que eu tenho uma liderança. E eu tenho que saber que tudo que acontece, e se eu sei que pode dar algum problema,
eu tenho que, por obediência, eu tenho que levar isso para minha liderança resolver. E não ser um multiplicador de fofocas. Às vezes, um irmão está passando por uma dificuldade, caiu mesmo. A Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Bom é que nós não venhamos cair, mas podem existir situações. E eu tenho que ter uma conduta, eu tenho que saber como vou agir. Às vezes eu vi o meu irmão fazendo alguma coisa de errado e eu vou lá e semeio para toda a igreja, né? Para todas as pessoas. Isso é em todas as áreas da nossa vida, até no nosso ambiente corporativo, dentro da nossa casa. Eu vi uma pessoa fazendo alguma coisa e pelo espírito da fofoca, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 6 que Deus abomina o que faz a contenda no meio dos irmãos. Ao invés de ser contendeiro, ao invés de ser multiplicador, porque o pai da mentira se chama Satanás, ao invés de ser tudo isso, eu tenho que ter um coração zeloso, usar do mesmo amor que está lá no primeiro versículo, de saber tratar a cada um. Por isso eu não aceito, em nome de Jesus, a acusação contra nenhum dos meus irmãos. No máximo, nós podemos nos reunir e orar para que Deus levante. É muito sério, igreja. A Bíblia diz assim, com critério que eu julgo as pessoas. Às vezes as pessoas têm um espírito julgador no coração delas. E o critério que eu julgo essas pessoas é o mesmo critério que eu vou ser julgado. A maneira que eu vou medir as pessoas é a mesma maneira que eu vou ser medido. Ou seja, se para algumas pessoas eu sou duro demais, cuidado, porque no reino esse julgamento ele pode ser invertido. E talvez você se coloque na posição de réu perante o Senhor. Mas a Bíblia diz algo mais extraordinário ainda, que é aquele que usa de misericórdia também alcançará misericórdia. Ao invés de prejudicar alguém com uma contenda, que nós possamos multiplicar o amor na vida dessas pessoas. E isso é muito importante. Uma igreja sadia, você pode perceber que igrejas que têm esse costume de contenda, elas têm um movimento alto, né? Aí daqui a pouco tem uma contendinha e tudo aquilo que já estava ali é ceifado. E isso, igreja, é gerado no coração individual. Para eu e para você, para nós crescermos numa igreja de forma sadia, para nós crescermos numa igreja de uma forma, né, sincera, nós devemos guardar. O salmista Davi falou, guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Amém? Em nome de Jesus, vamos continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dar um abraço para quem está aqui. Deixa eu ver aqui. Louvado seja o nome do Senhor, minha mãe, pastora Mirelle, pastor Cristiano, Laura, Neide, pastora Anne, irmã Cate, aleluia, que irmã Rita, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui é um abraço meu, da minha esposa, Daiane, tá aqui com as crianças, mas que o Espírito Santo de Deus possa gerar dentro de nós essa unidade. Isso é tão importante, eu tenho refletido muito sobre isso, porque a unidade ela faz com que nós venhamos ter um único pensamento. A Bíblia diz, uma só fé, né? Um só propósito. E o nosso propósito é de servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Tem aqui uma passagem que é um pouquinho polêmica, né? Vamos para o versículo 22 primeiro. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, e nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Olha a importância disso. A Bíblia diz que eu não posso impor precipitadamente a mão na cabeça das pessoas. Isso serve para nós, pastores, também. Às vezes vem pessoas com pedidos de oração no seu coração, e aquilo ali não é de Deus, né? E a pessoa quer buscar uma resposta. Às vezes a pessoa quer destruir uma família para construir a sua. Você me entendeu aí? Às vezes uma pessoa está de olho no esposo de outra pessoa e orando para que Deus separe aquela pessoa do seu cônjuge e traga ela. E ela vem pedir oração. Então por isso que nós temos que ter cuidado. Amém? Com as causas que nós adotamos, né? Às vezes a gente quer adotar tanta causa de tanta gente em oração e a gente não sabe o que está no profundo. E isso, igreja, a gente só vai aprendendo através do discernimento. Tem um manual dizendo qual pessoa eu tenho que orar, qual pessoa que eu não tenho que orar?
Não. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai confirmar. O Espírito Santo de Deus, ele vai testificar. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são as causas que nós vamos estar com os nossos joelhos dobrados. Por isso, cuidado. Não é todo mundo que te pede oração que você vai lá e coloca a mão na cabeça da pessoa. Isso é muito sério, sabe por quê? Existe uma legião, às vezes, por trás de algumas coisas. E nós precisamos, como liderança, você tem liderança para isso. Não sabe como agir? Tem pastora Anne, tem pastor Cristiano, tem pastora Mirelle, tem eu, tem minha esposa. Nos procure, nós vamos te ajudar e com certeza Deus vai falar o teu coração. Sabe por quê? Porque aonde tem união, ali tem multiplicação dos dons de Cristo. O dom não é só dos pastores, o dom não é só da liderança, o dom é de toda a igreja. E nós temos que repartir. Lembra que eu te falei de repartir o pão? Repartir os nossos dons. Mas isso tudo mediante a um princípio muito sério que foi falado aqui, né? De obediência às nossas autoridades. Versículo 23, apóstolo Paulo dá uma orientação para Timóteo, às vezes as pessoas elas interpretam de uma maneira inadequada. Não beba mais só água, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tem muita gente que usa até mesmo desse versículo. Eu mesmo já tive diversas experiências no meu trabalho, né, em outros lugares, que as pessoas vêm me perguntar, né, Diego, eu posso beber álcool, né, eu posso beber a cerveja, eu posso beber, né, a bebida alcoólica? Se até mesmo Paulo falou para Timóteo, para ele tratar, né, da enfermidade dele com bebida, tem que se ter muito cuidado e muito discernimento. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, por conta, segundo a história, né, o vinho e o vinho sem álcool, né, ele tinha uma propriedade para curar, né, certas enfermidades. Ou seja, a gente não pode pegar disso e ir de um extremo a outro. É aquilo que eu sempre ensino aqui, é discernimento. Né? A Bíblia diz que eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu tenho que estar aonde Cristo, né, no centro de Cristo. A Bíblia diz: se eu escandalizo, que eu não faça. Mas a Bíblia diz também que tudo provém de fé. E a fé é individual de cada uma das pessoas, na qual nós respeitamos. Entretanto, esses dias eu até falei um pouco sobre a questão de ser... Qual foi a palavra que eu utilizei no último estudo? Daquelas pessoas vegetarianos, né, veganos, né? Eles entendem que certos alimentos não fazem bem para eles. E eles tiram, né? Todo o alimento, né, que a fonte é carnívora, eles eliminam, porque eles entendem que aquilo ali não vai fazer bem. É um princípio individual. E aí cada um tem que usar a sua fé e cada um tem que ir de acordo com a palavra de Deus. Eu entendo, né, e é o que eu aplico para mim, que aquilo que não me aproxima de Cristo, eu tenho que retirar da minha vida. Então nós temos às vezes que ser veganos para as coisas deste mundo. Nós precisamos, né, nos abster das coisas deste mundo. Então, em Cristo Jesus, a Bíblia diz que o que come, né, não julga o que não come, e o que não come, não julga o que come. O que nós não podemos deixar margem é para que pessoas possam ir para um outro lado. Eu tenho um exemplo de um conhecido de muitos anos atrás, né? E ele entendia que um pouquinho de bebida não fazia mal para ele, mesmo estando já dentro da igreja. E aquela conduta foi se repetindo, e daqui a pouco aquela pessoa ela estava, né, praticamente alcoólatra. E é isso que nós temos que entender, até onde vai a fé do nosso próximo. Que em nome de Jesus, igreja, que nós venhamos fazer tudo segundo o que Deus coloca no nosso coração, para que nós estejamos mais próximos de Cristo. Não é religiosidade. A religiosidade ela não leva ninguém a lugar algum. Mas o que nos leva é um amor que procede de um coração puro. É por isso que a Bíblia diz, olha, o que come, não julga o que não come. E o que não come, não julga o que come. Nós não viemos para ser julgadores. Nós viemos para ser intercessores. Mas nós não podemos, em nome de Jesus, deixar que ninguém, aleluia, se perca através de condutas nossas. Amém?
em nome de Jesus. Versículo 24, a gente já está chegando no final. Os pecados de alguns são manifestos, precedendo o juízo. Precedendo é antes do juízo, né? E alguns só se manifestam depois, né? Aí às vezes as pessoas perguntam, pastor Diego, fulano faz tanto, nunca vi uma consequência sobre a vida dessa pessoa. E às vezes eu faço um pouquinho e eu já tô ali, né? Já tenho uma consequência. Deus já me deu uma lapada. Algumas pessoas, como a própria palavra de Deus está falando aqui, o pecado de alguns vão ser manifestos antes do juízo, antes de nós sermos chamados, né, diante de Deus. E alguns depois. O tempo, meu irmão, não sou eu e nem você que vai determinar. Por isso, não baseie a tua vida naquilo que o outro está fazendo. O outro está pecando, o outro está fazendo errado, e às vezes a aparência está que está tudo certo. É ele e Deus. A minha vida, em nome de Jesus, a minha vida diz respeito a mim e a Deus. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para não pecar. Eu vou fazer como o salmista Davi falou. Guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Ô igreja, isso é imprescindível. Esse amor se afasta, né, daquilo que te afasta de Deus. Existem pessoas que não vão te trazer nenhum benefício. Pelo contrário, às vezes você andando com algumas pessoas só vai te levar para trás. A Bíblia fala no livro de Provérbios que quanto mais eu ando com uma pessoa, mais eu pareço com ela. E às vezes, né, eu já vi muitos ditados populares e de certa forma eu concordo. Nós somos né, aquilo que nós andamos. Né? Nós somos o resumo das nossas amizades, das pessoas que nós permitimos que estejam na nossa vida. Que é em nome de Jesus que você venha procurar pessoas para andar no caminho com você. Que você venha andar com pessoas que venham te levar para frente. Cuidado, tem muita gente que só quer sugar e tirar aquilo que Deus te deu. Amém? Tem esse discernimento. E versículo 25, completando o 24... Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Irmãos, não pense, não há nada que esteja oculto diante dos olhos de Deus. Tudo está patente, tudo está sendo visto. Por isso, irmãos, eu e você, não adianta dizer o próximo, não. Cuidado, eu, você. Deus está vendo tudo que se passa na nossa vida. Que nós possamos nos arrepender. João Batista, quando ele começa a sua pregação, ele diz assim, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque ainda dá tempo. Enquanto há vida, há esperança. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente entende que não vai conseguir resolver, que está muito difícil. Mas enquanto há vida, há esperança de mudanças. A esperança de uma trajetória nova, a esperança de mudar um comportamento. Talvez você tenha feito algo que não foi agradável aos olhos do Senhor, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Então, prefira a misericórdia de Deus, abandone, se esforce. A Bíblia fala lá em Mateus que desde os tempos de João Batista o reino é tomado à força. É força mesmo, é se esforçar, né? É dizer, Senhor, eu vou batalhar contra a minha carne, eu vou batalhar sobre aquilo que vem às vezes no meu coração, que não é bom, mas eu vou lá, tiro aquilo que é ruim e coloco o que é bom diante de Deus na minha vida. Amém? Em nome de Jesus. E assim a gente termina aqui a leitura, esse culto de ensino. Um abraço a todos os irmãos da Igreja do Riacho Fundo 2, da Igreja do Guará, os nossos pastores, em nome de Jesus, que Deus abençoe e que nós venhamos a aprender. São ricos esses ensinamentos. Eu gosto muito, assim, é um livro particular que sempre que eu posso eu estou revisando ele. É o livro de 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo. É um livro que traz muitos ensinamentos. Às vezes a gente quer ir muito pelo que a gente pensa, e o importante não é isso. O importante é ir pelos caminhos que o Senhor tem para a nossa vida. Para a gente concluir, a palavra de Deus diz assim, reconhece o Senhor em
todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a família de cada um. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus ele possa te levar a você abençoar os teus pais, a tua família. Lembra, não negue a fé. Ajude a tua família. Ore por eles, porque eu creio em nome de Jesus que cada um da nossa família será salvo. Aquela palavra que diz, crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ela vai ser real e viva sobre a nossa família. Amém? Irmã Luciane, que Deus abençoe. Feliz de ver cada um de vocês. Amém? A paz do Senhor e até a próxima. Amém? Diaconisa Daiane está pedindo para dar tchau aqui para vocês. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Saudade de todos. Um grande abraço para cada um dos nossos irmãos. Amém?